Selo Amigo da Criança e do Adolescente, criado pela Câmara Municipal de Fortaleza no combate à exploração sexual infantil, ganha novas adesões. Neste período de férias, turistas e consumidores precisam redobrar a atenção para não serem enganados na hora de adquirir produtos e serviços. Veja também, desde fevereiro, o TRE faz o cadastramento biométrico que tornou-se obrigatório aqui em Fortaleza. Você já fez o seu? Conheça as vantagens da Previdência Complementar da UAB-Prev e as dicas da nossa agenda de concursos jurídicos com inscrições abertas. Os principais destaques do judiciário brasileiro você confere a partir de agora no programa Mundo Jurídico. Olá, nesses últimos dias, o Selo Amigo da Criança e do Adolescente ganhou 4 adesões consideráveis. A iniciativa da Câmara Municipal de Fortaleza, por meio da resolução número 1659/2019, atraiu colaboradores como a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Ceará, Sindônibus, o Shopping Del Passeio e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará, a Fé Comércio. O Legislativo de Fortaleza entregou os kits do Selo Amigo da Criança e do Adolescente para o Sindipostos, que foi o primeiro parceiro da campanha. O selo é uma proposta da Câmara Municipal de Fortaleza para combater a exploração sexual. Cada kit contém cartazes e este selo, que será fixado nos postos de combustíveis da capital. Ao todo, o Sindipostos recebeu 37 unidades. Parceria com a Câmara Municipal, nós vamos expor o selo nos postos, vamos ter um treinamento com o pessoal dos postos, os frentistas, gerentes, chefe de pista. Todo esse pessoal vai receber um treinamento e uma orientação de como deve agir em caso de qualquer suspeita que venha a surgir nos postos, que tipo de atitude deve tomar, qual o caminho que ele deve seguir, quem ele deve procurar para esclarecer aquela atitude suspeita da pessoa que está no posto, ao redor do posto. A iniciativa partiu da Câmara Municipal de Fortaleza e representa uma parceria entre a sociedade civil e o poder público. Pauta de proteção e promoção de direitos de crianças e adolescentes, especialmente combate à exploração de crianças e adolescentes, só vai funcionar com a parceria do poder público com a sociedade. Então, o selo ele vai buscar justamente isso, né? A empresa, sem nenhum custo para a empresa e voluntariamente ela adere à campanha. Na prática, ela vai receber um kit que vai ficar exposto no estabelecimento, afirmando que aquela empresa ela não admite, não aceita a exploração de crianças e adolescentes e promove esse direito para seus trabalhadores, para clientes, enfim. E divulga também o Disque 100, que é um canal de denúncia gratuito, inclusive pode ser feito denúncia de forma anônima, para situações de exploração e de violações de direitos de criança e adolescente. Quem também aderiu ao selo Amigo da Criança e do Adolescente foi o Sindônibus e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará, a ABIH. Os presidentes das duas instituições, Dimas Barreiras e Eliseu Barros, assinaram o termo de compromisso na manhã desta terça-feira. As empresas e entidades que aderem ao selo se comprometem a combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. Elas proíbem a prática no interior dos estabelecimentos e até mesmo denunciam casos às autoridades competentes. O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique, participou de reunião no Banco do Nordeste com o objetivo de debater a notícia que circulou na imprensa e nas redes sociais de que os centros culturais pertencentes à instituição financeira em Fortaleza, no Cariri e na Paraíba teriam atividades encerradas. A reunião foi realizada na sede do Banco do Nordeste, no bairro Passaré. Estiveram presentes o presidente do BNB, o secretário de Cultura do Estado, o vereador Guilherme Sampaio, do PT, representando a Comissão de Cultura da Câmara Municipal de Fortaleza, e o presidente do Legislativo da capital, vereador Antônio Henrique, do PDT. O encontro, solicitado pelo parlamento, teve o objetivo de debater a notícia que circulou na imprensa e redes sociais de que os centros culturais pertencentes à instituição financeira em Fortaleza, no Cariri e na Paraíba teriam as atividades encerradas. Depois dessa conversa que nós tivemos hoje,
podemos ter a garantia do presidente do banco que ele não tem nenhuma pretensão de fechar aquele espaço cultural que é muito bem utilizado pelo povo de Fortaleza. Então, a Câmara Municipal está trabalhando em defesa de todos os segmentos, nesse caso aqui específico, da cultura da nossa capital. O presidente do banco afirmou que a instituição valoriza e entende a importância de apoiar a cultura. Ele garantiu que os centros culturais não serão fechados. As atividades continuam. Acho que houve aí um mal-entendido em alguma situação, portanto, né, as programações estão aí firmes, já foram aí divulgadas, né, a programação agora de julho e de agosto, então não há qualquer agenda ou qualquer intenção do Banco Nordeste de fechar os centros culturais. O novo Código de Processo Civil traz como uma de suas funções a de incentivar os métodos alternativos para a resolução de conflitos, especificamente por meio da realização de conciliações e mediações, dinamizando ainda o Instituto da Arbitragem, principalmente face aos crescentes conflitos econômicos globalizados. E para falar sobre esses institutos, nós conversamos agora com o autor do livro A Resolução de Conflitos na Perspectiva do Advogado do Século XXI, o advogado Robson Sabino. Doutor Robson, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. É um prazer estar aqui mais uma vez, Arnaldo. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse para os nossos telespectadores como surgiu a ideia de lançar essa obra. Pronto, essa obra ela é fruto de uma dissertação de mestrado, né, do mestrado que eu fiz na Unicristos e que concluí com êxito agora em 2019. E foi fruto, então, de 2 anos de trabalho pesquisando sobre o tema, pesquisando especialmente na perspectiva do advogado, já que eu trabalho no setor com prerrogativas, né? Então isso fez com que eu despertasse a curiosidade para entender como os advogados percebem essas formas de resolução, o tratamento de conflitos, como é que eles percebem, como é que o judiciário como é que o judiciário entende também. Doutor Robson, qual a relação da democracia com os métodos adequados de tratamento e solução de conflitos? Pronto, eu vejo na democracia a importância da participação das partes. Então, quando se tem, as partes elas têm a oportunidade de participar da formação, tanto nos métodos heterocompositivos, quando você permite que as partes participem do processo com a ampla defesa, de forma que elas tenham a oportunidade de construir juntamente com a outra parte e construir a sentença, né? Mas principalmente em outros métodos, existem outros métodos adequados, como a conciliação, a mediação, a arbitragem, que fazem com que as partes elas tenham a oportunidade ainda maior de construir esses conflitos. Embora a arbitragem ela seja também um método heterocompositivo, mas a gente vê que são formas não apenas de desaguar, de fazer com que o judiciário diminua o número de processos, mas principalmente que as partes elas tenham o privilégio de construir a decisão que elas mesmas vão ter que cumprir posteriormente. Um dos capítulos do livro trata da modernidade líquida. A advocacia em tempos de modernidade líquida, a necessidade de fortalecer a confiança pessoal no advogado. O que vem a ser a modernidade líquida? Pronto, a gente vê... Antes a gente tinha mais ou menos uma certeza você tinha o passado, você tinha o futuro, você sabia mais ou menos prever aquilo que iria acontecer, né? Hoje em dia é difícil você prever o futuro. É como se você tem hoje o presente, você não sabe mais ou menos como é que vai ser o futuro. Então a modernidade ela vem, a tecnologia vem e você não tem um referencial do passado. Então as pessoas precisam se adequar, precisam se modernizar, precisam continuar trabalhando perspectivas no sentido de continuar se aprimorando para enfrentar esses novos desafios que estão surgindo agora no século XXI. Vamos falar um pouco sobre o direito comparado. Como se dão as soluções dos conflitos no direito comparado? E o direito comparado é uma fonte para a formação do direito local? É óbvio que a gente tem que observar as experiências que outros países tiveram, né? Notadamente os Estados Unidos, que é um país que tem um grande número de processos, grande número de dificuldades ou de problemas que são resolvidos pelas partes. Então,
Isso faz com que a gente tenha esse paradigma, só que a gente tem que observar também as nossas peculiaridades locais, né? Então, o Brasil ele tem algumas dificuldades que são próprias, algumas características que são próprias e fazem com que a gente também possa estar trabalhando no sentido de aperfeiçoar esses erros, para não cometer os mesmos erros que esses países cometeram, mas também para que a gente possa aplicar de acordo com a nossa própria cultura, né? Para que a gente possa tratar esses conflitos de uma maneira adequada e de maneira que as partes elas se sintam satisfeitas e cumpram aquilo que elas mesmas determinaram. Dr. Robson, com a análise que o senhor faz do princípio constitucional, da duração razoável do processo, esse princípio está muito longe ainda de ser concretizado. Eu gostaria que o senhor fizesse essa análise logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com o Seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o advogado Robson Sabino, que também é membro do Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia da OAB Ceará. Dr. Robson, a pergunta que ficou no bloco anterior, na realidade eu pedi que o senhor fizesse uma análise do princípio constitucional da duração razoável do processo. Esse princípio ele está muito longe de ser concretizado ainda? Existem dificuldades, são inerentes ao próprio processo. O processo, antigamente, você tinha aquela resolução que é ali na hora que você fazia a resolução com as próprias mãos. Então, isso nunca o processo vai ser assim tão rápido. Ele precisa de um tempo, precisa da ampla defesa. Agora, existe também dentro do processo um tempo morto muito grande, que são aquele tempo em que o processo ele fica parado. Esse tempo morto ele pode ser eliminado com novas tecnologias, com mais eficiência. Com a melhor gestão dos processos. Então, esse tempo morto é o que não é nem a questão dos recursos, mas a questão do tempo morto que faz com que os processos durem tanto tempo e as partes acabem não tendo a efetiva prestação que é o que as partes tanto desejam, né? Que chegar ao fim ao litígio. Eu diria, inclusive, que a duração razoável do processo ela está ligada diretamente à complexidade da causa, ao comportamento das partes, não é isso? E também à própria estrutura do Poder Judiciário. Claro, são vários fatores que fazem com que a gente veja isso, né? Veja essa dificuldade. Se você tivesse hoje uma Copa do Mundo de processo, talvez o Brasil seria campeão a cada 4 anos. Verdade. Porque não existe nenhum país no mundo com a quantidade tão grande de processos como a gente tem aqui no Brasil. Então, esse é um fator determinante até para que os advogados eles passem a entender a necessidade de se procurar outros métodos adequados para tratar o conflito, para resolver o conflito dos seus clientes. Falando ainda da duração razoável do processo, eu lembro aqui muito bem o grande processualista baiano, Fred Didier, que ele diz que a duração razoável do processo é um direito das partes e tem que realmente durar, ele não pode ser resolvido de forma bala. Ou seja, o processo ele tem que durar um tempo razoável. Ele não pode ser resolvido, né, em poucos, né, em um tempo tão rápido onde as partes não possam se manifestar, exercer o contraditório, ampla defesa, né, com propriedade, não é verdade? Claro, você quando chega com determinada causa e o juiz vê aquela petição inicial da parte, então ele já começa a criar na mente dele, isso é fruto dos valores dele, fruto do direito, ele já tem mais ou menos uma preconcepção daquilo que ele acredita, daquilo que é o direito, e compete dentro do processo que você vai fazendo com que a outra parte tenha a oportunidade de mostrar que não é bem por aí, que há e ajudando o juiz na construção da sentença, que pode ser diferente daquilo que ele estava pensando lá no começo. Por isso que precisa
dessa duração, por isso que precisa da oportunidade das partes se manifestarem, apresentarem as suas provas para que a sentença seja mais próximo daquilo que é justo, né? Se você conseguir chegar a um termo daquilo. Dr. Robson, quais são os principais desafios brasileiros na utilização dos métodos adequados de solução de conflitos? Eu acho que existem vários meios. A gente tem caminhado bastante, o Poder Judiciário ele tem, o próprio CNJ tem incentivado esses métodos, o novo Código de Processo Civil. Agora a gente tem a diferença, algumas dificuldades, a estrutura do Poder Judiciário, a forma como às vezes muitos advogados entendem e não aceitam outros métodos que sejam o método litigioso, até porque essa é a nossa cultura, a cultura que vem nas faculdades. O advogado é preparado para o litígio. Você é preparado para o litígio, então você acaba sendo preparado para manter um processo durante muito tempo. Então, só que nesse século XXI, nessa modernidade, os próprios clientes eles não aguentam ou anseiam que um processo, não aceitam que um processo fique parado durante muito tempo, né? E muitas vezes acaba resvalando no advogado uma culpa que nem é dele, dessa demora processual. Então, existem outras formas que os advogados estão começando a entender que vão realmente trazer ao seu cliente uma solução para o conflito, uma solução pacífica, uma solução construída entre as próprias partes. O senhor defende, então, uma mudança nas grades curriculares dos cursos de Direito? É fundamental. Eu acho que já se está percebendo isso, né? Já as próprias faculdades já estão incluindo disciplinas que promovem a autocomposição de conflitos, mas ainda é algo que está começando, que precisa evoluir ainda mais, que o número de disciplinas precisa ser maior, fazendo com que os estudantes aprendam, que a sociedade comece também a entender que não é apenas o Poder Judiciário que está preparado para resolver um conflito, mas a maioria dos conflitos que tem todos os dias são as próprias partes que têm que resolver. Dr. Robson, diante deste novo cenário, qual o perfil do advogado do século XXI? Acho que o advogado do século XXI ele não é mais aquele operador do direito, aquele profissional que apenas sabe a lei. É um profissional que ele tá preparado com outras competências, ele está estudando, ele está se especializando, ele está entendendo de outras coisas ele está aprendendo e praticando outras formas de resolver o conflito dos clientes dele. É um profissional que ele não está parado no tempo. Ele é aquele profissional que ele apenas sabe a lei, mas que ele não procura outros conhecimentos em outras áreas, em outras ciências, ele vai acabar ficando para trás. Até na própria forma de gestão do escritório, né? Isso tem mudado bastante. Hoje fala assim, aplicação do compliance, né, nos escritórios de advocacia, né? Pronto, então são formas que você tem de uma ética profissional. Eu também defendo que hoje o advogado, a confiança no advogado ainda é fundamental. Você tem um sistema de justiça que o cliente muitas vezes não entende, embora tenha hoje o Google, ele faça algumas pesquisas, mas que ele confia no advogado. Então, cabe ao advogado escolher qual é o método, juntamente com o cliente dele, escolher qual é o método mais adequado para a resolução daquele conflito e procurar aplicá-lo em conversa com outra parte, de forma a você, de repente, tratar, né? E muitas vezes as partes, elas não são... Você não vê mais as duas partes como inimigas, mas você pode ver as duas partes que elas têm coisas em comum e elas podem construir uma decisão que vai favorecer a ambas. É verdade. E inclusive tem o princípio da cooperação, né, no processo. As partes têm que cooperar entre si, né? Então, é aí que está a importância do advogado, é mostrar ao cliente dele que muitas vezes ele pode resolver aquele conflito e seguir a vida adiante, seguir com outras coisas que ele tem na vida dele, ao invés de ficar litigando por vários anos em um processo esperando uma sentença. Dr. Robson, o tempo realmente voou. O programa Mundo Jurídico agradece mais uma vez a sua presença e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Pronto, então esse como eu falei no começo, esse livro, né, a resolução de conflitos na perspectiva do advogado do século XXI, ele vai estar sendo lançado agora a partir na semana do dia 12 de agosto, e vai ser aqui na Câmara Municipal, na sessão solene, na conferência
regional da J. Rubem Clark Law Society, que é uma instituição que eu faço parte, que traz 15 mil advogados no mundo inteiro. E no mês de comemoração também da advocacia. E também no mês do advogado. Então, dia 12 às 19 horas aqui na Câmara Municipal e também durante toda a semana, durante a conferência essa conferência regional da J. Rubem Clark, a gente vai estar falando exatamente sobre esse tema e sobre outros temas que são importantes e caros aos advogados e à sociedade, no sentido de se ter mais ética e de se ter um Estado democrático de direito com profissionais de excelência. Obrigado. Ivelise Maia. Desde fevereiro, o cadastramento biométrico do TRE tornou-se obrigatório aqui em Fortaleza. E você que vota aqui na capital, já fez o seu? É importante não deixar o procedimento para depois e ficar fora do pleito de 2020. Dos 1.769.072 eleitores de Fortaleza, mais de 55% já fizeram a biometria, segundo o TRE. Outros quase 800 mil ainda precisam comparecer ao tribunal para cadastramento biométrico. Para isso, basta ir a um dos postos de atendimento com RG ou qualquer outro documento de identidade com foto e comprovante de residência. A meta do TRE é cadastrar cerca de 100% do eleitorado do estado para as eleições de 2020. Hoje nós temos 13 locais de atendimento espalhados pela capital. Abriremos em breve novos postos de atendimento no campus da UES, no Itaperi, no Conjunto Prefeito José Walter, no Norte Shopping Fortaleza, ali na Bezerra de Menezes. Então, todos esses esforços com o objetivo claro de que o eleitor possa ter esse acesso mais fácil e possa se antecipar e fazer sua biometria o mais rápido possível. Os eleitores que perderem o prazo terão o título cancelado, podendo ter implicações no CPF. Com o documento cancelado, algumas consequências podem prejudicar a vida do eleitor, como impedimento para tirar passaporte, para fazer matrícula em instituições de ensino superior e até mesmo pedir empréstimos em bancos públicos. O atendimento pode ser agendado através do telefone 148 e no site do TRE. Muita gente tem aproveitado o período de férias para fazer o cadastramento. No começo é melhor, né? Menos gente, não tem aquele tumulto de gente. Porque quando eu fui tirar meu título, fui lá no Paulo Sarazate, era multidão de gente. Eu acho que ia ficar muito lotado na hora, né? O povo quer tirar de última hora, aí fica complicado de vir aqui. Para não deixar para a última hora, né? Já que tinha que fazer, a gente vem logo. Neste período de férias, turistas e demais consumidores precisam redobrar a atenção para não serem enganados na hora de adquirir produtos e serviços. O Procon Fortaleza está com uma campanha de orientação. Veja agora. Mohamed e a família vieram a Fortaleza para fugir do frio de São Paulo. Já é a quinta vez que eles visitam a capital cearense e pretendem ficar por uma semana. Para isso, o gerente de sistemas sabe da importância de estar bem informado quanto aos direitos que tem como consumidor. Mas é importante sempre o turista ele estar sempre atento e estudar um pouco antes essa matéria e entender até onde ele tem direito ou não. Isso é fundamental antes da viagem dele, né? Porque depois da viagem ele vai correr atrás dos prejuízos, aí é muito ruim. Já a Cláudia chegou hoje de Recife. Ela vai ficar 5 dias no Ceará e está se informando sobre as condições para a aquisição de serviços turísticos. Eu acho interessante os estabelecimentos, né, oferecerem essas formas que facilitam o pagamento e o nosso direito como consumidor. Segundo o Procon Fortaleza, as principais reclamações neste período de alta estação estão relacionadas à publicidade enganosa, ofertas não cumpridas e cobranças indevidas. O Procon Fortaleza começou nesta semana a ação Férias Legais. Até o dia 27 de julho, o órgão vai percorrer diferentes pontos turísticos para orientar visitantes e demais consumidores. Dentre os locais programados estão o Mercado Central e a Feirinha da Beira-Mar. Para ele registrar a reclamação, não vai precisar de comprovante de endereço, já que é o consumidor turista, ele vai estar aqui representado pelo Procon, mas precisa dos seus documentos pessoais, RG, CPF e aquele documento que comprova a transação comercial. Por isso que é importante ele se munir de todos os documentos para posteriormente ele abrir a reclamação, se for necessário. Caso o problema não seja resolvido durante a viagem, o turista pode participar de audiência na cidade onde mora por meio de ferramentas virtuais como webcam ou WhatsApp. Essa unidade móvel está à disposição para o consumidor, tanto registrar denúncia como reclamação. Os nossos técnicos estarão em tempo real
fazendo aquela intermediação com a empresa através de uma linha direta, mas, se não resolver, vai registrar a reclamação e o consumidor turista volta para a sua cidade de origem com a data e horário da audiência, que ele pode participar lá do local onde ele está, ou pelo WhatsApp ou pela webcam. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado OAB Prev Ceará. A Advocacia Geral da União é a instituição responsável pela representação, fiscalização e controle jurídico da União e da República Federativa do Brasil, bem como pela proteção do patrimônio público contra terceiros ou contra os ocupantes do governo. E para falar sobre a atuação da Advocacia Geral da União, nós recebemos agora em nosso estúdio o Procurador Federal e diretor da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, a ANAF, Dr. Bruno Félix. Dr. Bruno, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco da AGU. Obrigado. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse aqui de que forma a AGU está estruturada e qual a função, né, da AGU. Bem, a Advocacia Geral da União ela é uma carreira de Estado prevista na Constituição Federal de 88, é uma das inovações da Constituição Federal de 88, e ela compreende 4 carreiras, né? Os procuradores federais, os advogados da União, os procuradores da Fazenda Nacional e os procuradores do Banco Central. Então, essas carreiras estão organizadas conforme um setor específico do governo federal que ela atende, né? E são responsáveis pelo assessoramento jurídico, a consultoria jurídica, ou seja, extrajudicial, e também pelo contencioso desses entes no âmbito da justiça, né? Então, Bruno, o senhor poderia dar aqui alguns números da atuação, alguns dados da atuação da AGU? Bem, perfeito. Nós tivemos agora, fechamento de semestre, alguns números bem interessantes para a gente poder refletir o que é o papel da Advocacia Geral da União. A gente teve aqui uma arrecadação, a garantia de uma arrecadação de uma economia no primeiro semestre da casa de 237,2 bilhões de reais. Só para você ter uma ideia, o orçamento anual previsto para a saúde para esse ano é de 122 bilhões e o da educação é de 116 bilhões. Então você vê o montante que pode ser a influência do trabalho da AGU na arrecadação e também de evitar gastos que poderiam vir a dividir processos judiciais. Nesse cenário hoje de combate à corrupção, qual tem sido a importância, qual tem sido o papel da Advocacia Geral da União? Bem, a Advocacia Geral da União ela trabalha em 2 momentos, né? Certo. Ela trabalha primeiro no momento da concepção da política pública, então o trabalho de assessoramento e consultoria jurídica já na formação da política pública diz como fazer da melhor forma constitucional e legal. Então ela dá uma garantia, um suporte para o gestor para atuar da melhor forma, então assessora durante o momento da licitação. Então nós temos esse primeiro trabalho anterior. E também tem um trabalho posterior, numa fase judicial, além da defesa de uma política pública, né? E essa defesa pode se dar também de uma maneira ativa, procurando resgatar ativos, recuperar ativos que foram desviados, sejam por particulares, sejam por ex-gestores ou até mesmo gestores, né? Então hoje a Advocacia Geral da União tem desenvolvido nos últimos anos, praticamente em todas as suas procuradorias, né, um trabalho diferenciado. Por quê? Porque como ela tem uma grande capilaridade, ela encontra o problema já na sua raiz. Então, quando constatado, há uma possibilidade de uma atuação muito mais forte. Então, hoje a gente está mudando um pouco o perfil nessa questão do combate à corrupção. Tem sido um grande foco nos últimos anos da AGU. Então, essa atuação da AGU no combate à corrupção e também no assessoramento, evitando desperdícios, né? Ela acaba contribuindo para a formação de políticas públicas. Com certeza, ela está na gênese da política pública, lá no começo. E também agora, com a atuação, constatada a irregularidade, constatado o ato de corrupção,
a Advocacia Geral da União já tem uma estrutura voltada para desenvolver isso. Eu mesmo faço parte de uma equipe específica que trabalha com ações de improbidade na área da Procuradoria-Geral Federal. Então, a gente recebe informações de vários órgãos, desde as nossas autarquias, que são assessoradas, até órgãos de controle, como a Controladoria Geral da União. Trabalhamos em conjunto com a Polícia Federal também, em várias operações, né? Então, hoje, a AGU é um grande player nesse trabalho hercúleo e de múltiplas organizações contra a corrupção. Então, a gente atua tanto atuamos lá antes na Gênese, mas quando dá algo errado, né, quando é constatado uma atuação de prática corruptiva, a gente também pode perseguir os direitos da União, os créditos que a União tem a serem ressarcidos, no caso de corrupção e de outros também. Doutor Bruno, salvo engano, esta semana eu ouvi uma declaração de um membro da Advocacia Geral da União, onde ele afirmava que, às vezes, é muito melhor, ou seja, a pena é muito maior, muito mais pesada, fazer com que o corrupto devolva o dinheiro, né, desviado, do que a prisão. Como é que você analisa essa afirmação? Bem, perfeito. Essa até é uma afirmação do Advogado-Geral da União. O Advogado-Geral da União, ele é um colega de carreira que tem uma formação nessa área de combate à corrupção. O que a gente tem percebido hoje é que é preciso atuar nas múltiplas penas, nas últimas sanções que envolvem. Claro. O primeiro passo é garantir realmente o ressarcimento, né? É o que a sociedade quer, é o ressarcimento. Sem prejuízo de que esse tipo de criminalidade sofra outras sanções além da prisão, né? Então, por exemplo, você pode... É importante você ter a faceta da prisão, a questão muito mais até do risco de ser preso, de ter sua liberdade restringida, mas é importante que você procure mudar o ambiente econômico que era estruturado para isso. Então, sanções de proibição de continuar licitando, ou mesmo como a gente tem hoje na lei anticorrupção, sanções que extinguem as pessoas jurídicas que estejam amplamente envolvidas no âmbito de corrupção, né? Então, você tem um mundo, por meio de vários pactos internacionais, de convenções internacionais, organiza várias formas de tratar esse tipo de criminalidade. A sanção prisional, né, de restringir a liberdade, é só uma delas. Então, hoje a gente tem que trabalhar com essa múltiplo sistema e aproveitar que hoje o sistema evoluiu e que as organizações, os vários operadores, as várias organizações brasileiras que trabalham em órgãos de controle, seja um controle interno, seja um controle externo, né, de fora da administração, realmente utilizem essas ferramentas, como, por exemplo, o acordo de leniência, né? O acordo de leniência é uma ferramenta que tem trago efetivamente a recuperação de ativos, seja o acordo de leniência elaborado pela AGU, na verdade, pela CGU com o apoio da AGU, seja os acordos que o Ministério Público faz, né? Recentemente a gente teve uma grande oportunidade, uma grande evolução no âmbito da concertação administrativa entre os órgãos, que foi um acordo de leniência que foi firmado CGU, AGU, com o Ministério Público e com o Tribunal de Contas, envolvendo as empresas que por acaso praticaram atos de corrupção, né? Doutor Bruno, quais são as perspectivas de inovação na forma de organização da Advocacia Geral da União? Gostaria que você respondesse logo após um breve intervalo. Então... A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. Avançar no social para um futuro mais certo e seguro em Fortaleza. Educação infantil de tempo integral. Escolas modelo. Centros culturais. Teatro São José. Casas da Cultura Digital. Observatório. Turmas avançadas da Prefeitura. Juventude Sem Fronteiras. Prefeitura e você. Uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos ao novo ano. A Prefeitura celebra um resultado histórico no direito à casa própria aos mais carentes de Fortaleza. Mais de 25 mil famílias beneficiadas com o papel da casa. E moradias novinhas em apenas 6 anos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar,
lugar, segundo a Prefeitura, por ter realizado o sonho da minha casa própria. Parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica. Implantou os monitores dos postos de saúde. Fortalece o programa Cresça com seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Voltamos a entrevistar o Procurador Federal e diretor da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, doutor Bruno Félix. Doutor Bruno, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi, na realidade, quais são as perspectivas de inovação na forma de organização da AGU? Bem, a AGU, como qualquer órgão público, tem sofrendo dois grandes desafios, né? Um primeiro desafio de ordem de recursos, né? Toda a administração sofre um problema de falta de recursos, então a AGU tem que se reinventar, né? E se reorganizar com menos recursos, fazer mais com menos, né? Esse paradigma que a gente tem que enfrentar. E o segundo grande desafio é a questão tecnológica, né? O operador do direito que trabalha com informação tem que entender que o mundo é muito mais veloz, claro. As transformações são muito mais rápidas e as habilidades que a gente espera hoje são bem diferentes. Então, o que é que a AGU tem feito? Primeiro, a AGU tem pensado numa forma de reorganizar o seu trabalho. Então, a tecnologia permitiu que as barreiras territoriais, né, fossem vencidas, né? Hoje, os processos são eletrônicos, então, primeiro é necessário pensar numa forma nova de organizar o trabalho. Então, por exemplo, hoje a gente trabalha muito mais com a lógica de autoespecialização, porque um procurador que está aqui em Fortaleza pode atuar em processos lá no Rio Grande do Sul, pode atuar em processos na região norte, né, dada as ferramentas de tecnologia. Então, o primeiro ponto é essa forma de reorganizar o trabalho. E a outra forma é quais são as habilidades que se espera dos seus membros, dos seus servidores, e quais as ferramentas tecnológicas que podem avançar isso. A AGU trabalha com um contencioso imenso, é o maior contencioso. A AGU é o maior escritório de advocacia do mundo, né? Então, ela precisa utilizar de ferramentas de tecnologia, ferramentas de tratamento de dados, de estratégia de tratar processos de contencioso de massa. Então, hoje, basicamente, a gente trabalha sobre essa questão de vencer o desafio dos poucos recursos, né? A AGU tem um orçamento muito enxuto, né? Em comparação com outras carreiras, outras funções essenciais das justiças federais, e com esse desafio de implantar tecnologias, porque a tecnologia vai ser, na verdade, a principal ferramenta que vai nos ajudar a fazer mais com menos. Hoje fala-se, inclusive, na utilização da inteligência artificial, né? Não só na iniciativa privada, mas também na seara pública. Então, dentro dessa perspectiva, o operador do direito, ele precisa, sim, estar acompanhando os avanços tecnológicos. Precisa sim, precisa sim. Hoje, o que se espera de habilidades, e é um grande desafio que a gente discute até no âmbito da nossa associação, é como descobrir quais são as habilidades que o membro da AGU vai precisar ter daqui a 5 anos. Né? Na verdade, é um grande desafio porque há dados em que não se sabe metade das profissões que existirão em 2030. Então, para a carreira pública, ela também tem que se reinventar, né? Às vezes as pessoas não conhecem um pouco desse meandro, mas a gente também trabalha dentro da AGU essa nova forma de se reinventar, de como fazer e de o que fazer, né? Por exemplo, é cada vez mais comum lá no âmbito da AGU a gente trabalhar numa estrutura de operações, né? Então, vamos ter um determinado fato relevante, uma coisa que já aconteceu há alguns anos, que vão ter vários leilões de empresas públicas, né? Ou aberturas de capitais, então há toda uma estrutura para atender e dar segurança jurídica a essa coisa. Enem, né? Várias vezes aqui a Procuradoria do Estado do Ceará é um grande exemplo, atuado na defesa da política do estabelecimento do Enem, né? Com plantões que envolviam procuradores no Brasil inteiro, né? Então, na verdade, esse desafio de pensar, né, essa dificuldade de imaginar o futuro próximo, né, um futuro de 5 anos, faz com que a gente realmente, primeiro, trabalhe
quais habilidades nós precisaremos. Então, ter mais reconhecimento da tecnologia, outros conhecimentos, por exemplo, mesmo de índole fora do direito, seja da economia, seja da psicologia. Na área da corrupção, por exemplo, é muito importante quem trabalha entender como se dá o mecanismo, até como a gente explica a psicologia do ato corruptivo. Então, entender isso é importante, porque muitas vezes você vai estar, a AGU atua auxiliando na elaboração de acordos de leniência, então você está numa mesa negociando um acordo de leniência, vendo a melhor forma de recuperar ativos e também procurando ao máximo manter a preservação da empresa vista como uma função, com a sua função social, como um patrimônio econômico da própria sociedade, né? Dentro dos possíveis, é preciso trabalhar isso também. Então, essas habilidades são bem diversas e estamos no desafio de descobri-las e incorporá-las no nosso patrimônio, né, intelectual também. Com certeza. Doutor Bruno, sem sombra de dúvida, nos últimos anos nós tivemos um grande avanço no que diz respeito à prestação do serviço público. Mas, na sua opinião, qual é realmente o grande desafio da AGU para que ela possa prestar um serviço público mais moderno? Ainda é a questão estrutural ou a questão financeira? Olha, a AGU tem esse desafio, com certeza, de procurar otimizar essa questão do orçamento. Mas também é imperioso trabalhar a forma de relação com seus clientes. A AGU tem alguns clientes diretos que são os próprios órgãos, né? Então, às vezes a forma, a necessidade do procurador de você combinar, o procurador que está lá fazendo assessoria com o procurador que cuida do processo, por exemplo, no caso da política pública. Então, temos o colega que faz assessoramento lá na gênese da política, esse contato é importante. Outra coisa que é fundamental também, às vezes você tem atuação contenciosa, essa atuação contenciosa gera uma série de percepções que precisam retornar lá na hora da gênese da política pública, para que algumas situações sejam consertadas ou sejam evitadas, né? Então, acho que o grande desafio, tem o desafio da questão dos recursos, nós realmente temos menos recursos, temos que dar melhor eficiência a esses recursos, né? E também temos o desafio de melhorar a forma de aprimorar, né? Claro. Já melhorou bastante a forma de relacionamento, aprimorar essa forma de relacionamento, porque assim, é fazendo com que políticas públicas sejam dentro de um filtro de constitucionalidade e legalidade, sejam melhores geradas, elas vão gerar resultados melhores, então você vai atender. Imagine o que é o assessoramento de uma política pública como um programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, a gente atua lá na Procuradoria com processos envolvendo e temos colegas que atuam lá na Gênese, quando preparar, organizar, melhorar a eficiência. Então, a AGU o grande desafio da AGU é esse, é fazer com que o relacionamento, com que o seu trabalho chegue mais, que o gestor e o elaborador da política tenha mais segurança jurídica para fazer, porque aí a chance dessa política ser mais efetiva de realmente chegar e atender a população que realmente necessita. Então, a gente tem programas de alimentação escolar, transporte escolar, então são programas vitais de repasses, por exemplo, da União e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para os municípios dos maiores rincões do país. Então, o grande desafio é que a gente possa prestar essa assessoria, possa prestar essa atuação no contencioso da melhor forma possível, para que a gente evite, né, até judicialização. O Brasil sofre muito com a judicialização e, infelizmente, o poder público é um dos grandes litigantes na justiça, né? Com certeza. Doutor Bruno, o tempo realmente voou, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e faz votos de que a AGU, a Advocacia Geral da União, continue atuando para que nós tenhamos cada vez mais políticas públicas com mais qualidade e abre agora espaço para as suas considerações finais. Bem, eu só queria realmente agradecer a oportunidade de estar falando um pouco da AGU. A AGU ainda é um órgão pouco conhecido da maioria da população, mas com certeza, conhecendo a AGU, a gente vai poder divulgar melhor o seu trabalho e também aprimorá-lo. Essa informação ao público é fundamental. Obrigado. Ivelise Maia.
E falando em trânsito, a Prefeitura de Fortaleza vai reduzir o limite de velocidade em algumas avenidas aqui da cidade. Nos locais em que já fizeram a mudança, os índices de acidentes diminuíram. Neste trecho da Avenida Osório de Paiva, o limite de velocidade é de 50 km por hora. Desde que a mudança foi implantada, em maio deste ano, os acidentes com vítimas caíram 33%. Já a quantidade de atropelamentos diminuiu 28,6%. Na Avenida Leste-Oeste, as ocorrências também caíram pela metade. Alguns estudos apontam que em você reduzir a velocidade máxima permitida de 60 para 50 km por hora, você aumenta em até 10 vezes a chance de sobrevivência de uma pessoa vítima de um atropelamento. Além da redução do limite de velocidade, as avenidas receberam outras intervenções: binários, readequação de canteiros centrais, fechamento de retornos e novos semáforos com tempo para pedestres. Para quem mora na região, as mudanças trouxeram mais segurança. Antes era mais dificultoso, né? Sem sinal, a gente tinha que passar correndo, ter aqueles cuidados maiores, né? Porque a gente anda na ciclovia aqui, tem um sinal. Aí na Godofredo Marcelo tem a ciclovia, ficou melhor pra gente. O novo limite é válido para 3,5 km da Avenida Osório de Paiva. Até o final deste mês, mais um trecho da avenida, que fica entre a rua Luiz Vieira até o Anel Viário, também terá a velocidade máxima reduzida de 60 para 50 km por hora. A Prefeitura estuda ainda a possibilidade de realizar as mesmas alterações em outras vias. A MC ela trabalha com o ranking das vias mais perigosas da cidade em relação à ocorrência de acidentes de trânsito. Então, em primeiro lugar, sempre era a Avenida Leste-Oeste, em segundo lugar, Osório de Paiva, e aí as próximas vias que serão implantadas essas intervenções e a readequação na velocidade será a Avenida Francisco Sá, Sargento Hermínio, Augusto dos Anjos e José Bastos. E chegou a hora de você acompanhar aqui as dicas dos concursos jurídicos com inscrições abertas no Brasil, na nossa agenda. Banco de Brasília, inscrições até 29 de julho. Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, inscrições até 8 de agosto. O programa de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as reprises na TV Fortaleza, canal 61.4 digital, quintas-feiras às 7 da manhã, sábados às 13 horas e às terças-feiras às 15 horas. Siga nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e assista ao nosso programa também no canal do YouTube do programa e da Câmara Municipal de Fortaleza. O programa Mundo Jurídico é exibido também aos sábados às 10 da manhã na TV Economy News Brasil, do sistema RP Brasil de Comunicação. Obrigada pela sua companhia e até a semana que vem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.